E aí, vamos estudar a lição? Sextou, dia 3 de outubro, a semana se encerrando com este assunto maravilhoso relacionado, entre outras coisas, ao sucesso. Afinal de contas, nós estamos aprendendo lições de fé no livro de Josué e estudamos a receita do sucesso. Você percebe que Deus disse para Josué: seja forte e seja corajoso. Forte para acreditar na minha palavra, para ser fiel, corajoso para poder tomar atitudes mesmo que você não consiga enxergar a saída, acreditar que o Senhor providenciará todas as coisas. Em outras palavras, é viver pela fé. Se você viver pela fé em Deus, você vai ser uma pessoa de sucesso, porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. A lição, inclusive, chegou a falar para a gente na lição de ontem. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada, por favor, sobre prosperidade e sucesso. Eu desejo que você, diz o Senhor, no verso 8 do capítulo 1 de Josué, seja próspero e bem-sucedido. E nós explicamos que isso nada mais é do que a execução satisfatória da vontade de Deus, uma vez que fomos alcançados pela sua graça. Você observa que o Josué teve a experiência dele, o Moisés teve a experiência dele, o Davi, o Abraão, todo mundo. Agora chegou a hora não de você viver a experiência dos outros, mas você ter a sua própria experiência. Você tem a ilustração da vida dos patriarcas e dos profetas, mas você precisa ter a tua própria experiência com Deus. Você não pode viver a religião dos teus pais, você não pode viver a minha religião, você tem que ter a sua ligação com Deus, a sua experiência com Deus, porque isso é o que vai te possibilitar dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aprendemos essa semana princípios espirituais que com Josué faz-nos entender melhor como encarar a vida, com força e com coragem, colocando Deus em primeiro lugar. E você percebe que há uma relação entre a promessa de Deus e a obediência. Deus não faz por nós aquilo que é de nossa responsabilidade. Foi Ele, o Senhor, que disse: atravesse, tome posse de vida e sirva-me. Ou seja, o Senhor deu ordens que precisavam ser executadas. Ele iria viabilizar que tudo isso acontecesse por intermédio do seu poder. Mas havia uma parte que o ser humano tinha que executar, e ele não vai fazer por você o que é da sua responsabilidade. Ah, eu quero ter saúde. Então cuida da tua saúde. Ah, eu quero ter um bom casamento. Seja um bom esposo. Trate as pessoas do jeito que você quer ser tratado. Então você começa a perceber que existem atitudes que eu preciso tomar. Ou seja, Deus te oferece a salvação, mas você tem que dizer sim. Ele não vai forçar você a dizer sim. Essa é a parte que te cabe. É mais ou menos como uma viagem. Nós estamos indo em direção ao céu, mas você tem que embarcar, meu irmão. Você tem que embarcar. A passagem está paga, o passaporte está carimbado com o sangue de Jesus, mas você precisa embarcar. Você percebe que Josué certamente teve dificuldades ao encarar o sucessor, a tarefa de ser sucessor de Moisés. Foi dificuldade por quê? Porque o desafio era muito grande, era um desafio gigantesco, mas você percebe que ele se submeteu ao Espírito Santo. Então note, quem dirigia Moisés? O Espírito Santo. Quem dirigia Josué? O Espírito Santo. Então, na verdade, quem era o grande líder do povo de Israel? Moisés? Josué? Não, o Espírito Santo. Quando a gente se entrega, Deus é que lidera. Agora, quando colocamos o nosso eu em evidência, o diabo toma conta. Então, vigia que o seu eu esteja submetido, o nosso, ao Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelas preciosas lições aprendidas no decorrer dessa semana. Ajuda-nos a olharmos as experiências dos patriarcas e dos profetas, mas cada um de nós, particularmente, temos uma experiência extraordinária com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.